Caríssimos amigos do Estilo da Letra, hoje no quadro Estilo da Letra Recomenda, eu trouxe um livro de um autor muito importante, que é o Humberto Eco. Humberto Eco é muito conhecido por seu trabalho acadêmico, por seu trabalho como intelectual. Ele é um semiólogo muito conhecido na área de linguística, mas ele também é muito versátil, então ele tem obras muito importantes em várias áreas, desde a estética até estudos medievais e assim por aí vai. Ele é muito conhecido. E ele também é muito conhecido por seu trabalho como romancista, ficcionista. Ele é autor de um livro muito que vendeu milhões de cópias, que é O Nome da Rosa. Mas o livro que eu trago hoje dele é um romance e não é O Nome da Rosa, é outro, é o Pêndulo de Foucault. O Pêndulo de Foucault não teve o mesmo alcance de vendas que O Nome da Rosa. E embora em alguns momentos você possa ter alguma proximidade entre O Nome da Rosa e o Pêndulo de Foucault, muito levemente, muito sutil essa ligação, mas aqui no Pêndulo de Foucault, o Humberto Eco ele faz um trabalho fantástico, que ele inaugura com O Nome da Rosa, e ele traz para essa obra de uma forma muito mais contundente. O Pêndulo de Foucault ele trata sobre as teorias conspiratórias, um tema que está muito em evidência hoje em dia e que o Humberto Eco, prescientemente, ele já previa esse desenvolvimento dessas teorias conspiratórias e como isso contaminaria um pouco a nossa sociedade. Então ele dentro dessa história, que é uma ficção, ele cria uma ideia de que os templários, eles tinham um plano secreto de dominação do mundo que remonta a 1300 e alguma coisa, e até os anos 2000. Então é uma obra que traz dentro de si um humor enorme, porque ele vai destruindo todas essas camadas de seriedade que envolvem essas teorias conspiratórias, né, modernas. Então ele vai desconstruindo essa ideia de teorias conspiratórias, o que é algo muitíssimo interessante. E o Eco ele faz isso de uma forma muito interessante, porque ele bota lá milhões de referências dentro do livro. Ele é uma pessoa extremamente erudita, então a leitura do livro em si, o próprio processo de leitura é um processo, é um desafio, e esse desafio é extremamente prazeroso para quem se propõe a fazer essa leitura. Então, o livro é de 1988, um pouco depois da publicação do Nome da Rosa. Ele não teve o mesmo alcance, mas eu já li ambos os livros, tanto O Nome da Rosa quanto o Pêndulo de Foucault. Na verdade, eu sou um fã do Humberto Eco de uma maneira geral. E posso te dizer que o Pêndulo de Foucault se constituiu uma leitura até mais interessante, mais desafiadora talvez, do que O Nome da Rosa. Não que O Nome da Rosa não seja, também está super recomendado. Mas essa ideia de desconstrução das teorias conspiratórias modernas, em tempos de gente que bota papel alumínio na cabeça, algo do gênero, é muitíssimo interessante. E acho que não existe uma leitura tão atual hoje para falar sobre esse tema quanto O Pêndulo de Foucault de Humberto Eco. Então fica a dica. Amigos do Estilo da Letra, aqui é Fred. Nessa quinzena eu não vou falar de eventos musicais que ocorreram, como a gente fez nas edições passadas. Eu quero falar com vocês de uma sugestão, uma recomendação que, assim, eu já estou há algum tempo para falar disso e resolvi falar agora para vocês porque, enfim, chegou a minha edição e eu já li uma boa parte dele, que é esse livrinho aqui, ó. Voando Baixo, de Willy Verdaguer. Você não sabe quem é o Willy Verdaguer? Deveria saber. O Willy Verdaguer foi o contrabaixista que fez todas as gravações do primeiro e do segundo álbum dos Secos e Molhados. Ele é o autor daquela linha de baixo fantástica, de Amor, de Voo,
de Sangue Latino, aquela introdução simples e matadora que arrebatou e que é um símbolo da música, da canção. O Willy Verdaguer, ele é um músico argentino, mas que vive no Brasil já há muitos anos. Ele tem outros trabalhos, como Raízes de América, o Mauaca e tantos outros. É muita coisa. Ele tem 80 e poucos anos de vida, completados recentemente, inclusive. E ele passou por muitos artistas, ele viveu aquela época dos grandes festivais, o festival de 1967. Ele é um dos músicos que acompanhou Caetano Veloso em Alegria, Alegria, né? No festival de 67 com a banda Beach Boys. Ele conta tudo nesse livro, ele conta tudo isso nesse livro. É um livro pequeno, assim, ó, curtinho, delicioso de ler, rápido, dinâmico. Não é uma biografia tradicional, como as biografias que a gente conhece, que é linear. Ele não segue uma linha de tempo, ele vai contando histórias da vida dele, histórias da música, histórias cotidianas e até com lições de vida de uma pessoa que tem 80 anos de idade, viveu muita coisa, viveu vários momentos, várias épocas também, passou por vários regimes políticos na Argentina, no Brasil. É um cara de uma riqueza, de uma cultura fantástica. Além do que, eu vou passar agora uma experiência pessoal, ele teve em Santos, alguns anos atrás, no Sesc, com uma banda, e eles apresentaram todo o primeiro disco dos Secos e Molhados, o famoso disco das cabeças, né? Ele tocou todas as músicas na ordem do LP, com uma banda excelente também. Olha, foi uma noite maravilhosa, noite em que eu tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele, tiramos uma foto, eu e minha irmã, inclusive, a foto essa que está aparecendo aí para vocês agora. É uma pessoa fantástica, um cara doce, um cara agradável. Ele tem um canal no YouTube também chamado Voando Baixo, que é o mesmo nome aqui do LP, né? Desculpa, que é o mesmo nome aqui do livro. Então é uma leitura que eu recomendo demais, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que vocês, caso alguém tenha interesse, na verdade vou passar o Instagram dele, né? Que eu vou botar aqui na tela também. Entrem lá, não é muito caro, é um livro barato, né? Vale muito, muito a pena, é um custo-benefício total para você conhecer bastante da história da música brasileira dessas últimas 5 décadas, né? E leitura agradável, gostosa, muitas histórias, muito conhecimento. Ele é maestro, é arranjador, é um cara fantástico, músico fantástico. Só por isso já valeria a pena. E associado a isso vem essa persona, né? Doce, meiga, adorável, um cara boa praça demais. É um grande artista que trabalhou com os grandes do Brasil também e merece ser lido, ser relido, ser ouvido principalmente, né? Ele produz muitas coisas muito boas. Produziu e ainda produz, porque está nativa, está trabalhando, fazendo shows e tudo mais. Hoje eu vou falar sobre um álbum que eu encontrei sem querer, navegando na internet, chamado Rocket to Kingston. E quando eu vi esse álbum, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa dele. Um carinha vestido com uma jaqueta de couro, muito parecido com Bob Marley, com aquele cabelinho típico dos Ramones. E o nome desse artista estampado no álbum é Bob Ramone. Falei, nossa, será que é um integrante do Ramones que eu ainda não conheço? Eu sou muito fã do Ramones. E decidi ir para o Spotify procurar esse álbum. E lá eu encontrei o álbum. E rapidamente voltei para tocar e assim me surpreendi. Era o Bob Marley cantando as suas canções mais famosas, mas o instrumental, a parte rítmica e harmônica, eram as guitarras do Ramones. Eu fiquei assim logo de cara apaixonado, é excelente assim, disco maravilhoso. Falei com o Fred aqui do Estilo da Letra e ele falou: "Não, André, isso é inteligência artificial." Eu falei: "Fred, não é inteligência artificial, não parece." E então fui procurar, fui ler sobre e achei 2 sites falando sobre esse álbum. Um é o Pancadaria
e o outro é o Ogan Pazan. E nesses dois sites, nesses dois portais, eu encontrei algumas informações. Esse álbum foi lançado em 2021 pelo selo francês Guerrilla Aço. E o projeto é um projeto atribuído a um músico chamado Tiny Voices e o parceiro dele chamado Blade Shot. Eles tocavam numa banda chamada Bias. Esse projeto foi feito durante a pandemia. Eles fizeram esse projeto na pandemia. E não é inteligência artificial, é um mashup. O que é um mashup? Mashup é quando a gente pega a base rítmica e harmônica de uma música, o vocal de outra música e mistura. E através dessa mistura, os produtores recriam as canções. Eles, de uma certa forma, viram coautores de algo que já existe. E é muito interessante porque são as guitarras do Ramones e é a voz do Bob Marley. Eu fiquei assim, apaixonado. E o título, tudo é mistura, tudo é hibridismo. O título, Rocket Kingston, na verdade, ele faz alusão ao álbum do Ramones, é um famoso álbum do Ramones chamado Rocket to Russia. E a Kingston, que é a cidade do Bob Marley. Então, é a fusão dessas duas coisas, não só a fusão rítmica e melódica, mas a fusão conceitual. E até as canções, os títulos das canções, elas são híbridos, né? Então, por exemplo, tem uma canção chamada Three Little Surfing Birds, que na verdade é a junção da canção Three Little Birds com Surfing Birds do Ramones. Então, eu acho que os dois produtores, os dois músicos, o Tiny Voices e o Blade Shot, eles foram muito felizes em produzir esse álbum. É um álbum recente, de 2021. Ele pode ser encontrado no Spotify e ele pode ser encontrado no site, no portal Bandcamp. Esse portal também eu não conhecia, foi uma descoberta. É um portal para que bandas alternativas e selos alternativos hospedem as suas músicas, os seus álbuns lá. Tem muita coisa interessante no Bandcamp. Eu acho que vale a pena muito conferir, muito ver. Tem muita coisa nova, muita coisa legal. Então é isso, gente. Baita de um álbum. Vale muito a pena ouvir Rocket to Kingston e o artista Bob Ramone. Tá? Muito bom. Valeu.